Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos de tratamento dos dados estatísticos. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão universo, população e amostra e fonte de dados. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os principais elementos estatísticos e entender as diferenças entre eles. Como eu venho dizendo nas aulas de estatística, principalmente nas primeiras aulas, ela é dividida em 3 tópicos principais: a formulação da pergunta, os dados, a interpretação dos dados, consequentemente, a resposta dessa pergunta. E eu também já digo diversas vezes para vocês que os dados e a interpretação dos dados é onde a gente gasta mais tempo para resolver o problema. Então, qualquer organização que você tenha dos dados facilita o seu trabalho e também facilita a sua conclusão do problema. Essa aula de hoje a gente vai falar exatamente as divisões principais desses dados para que você se organize e saiba diferenciar onde cada um se encaixa na formulação do problema. Os dados, eles são divididos em 3 grupos principais. O primeiro deles, que é o maior, é o chamado universo. O universo são todos os elementos possíveis que você pode adotar na sua pesquisa. Como exemplo, a população de um país, o número de escolas de uma cidade ou as peças produzidas numa fábrica. O universo, então, são todos os dados que você pode coletar. Já a população, ela já tem uma restrição em relação ao universo. Por quê? Porque ela depende da pergunta que você está fazendo da estatística. Tomando como exemplo a pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral, você tem todos os habitantes de um país, de uma cidade. Só que se você fizer uma pesquisa eleitoral considerando as crianças na sua população, a pesquisa não vai ser correta. Por quê? Porque as crianças não votam. Então você tem que fazer uma restrição e definir uma população, que no caso de uma pesquisa eleitoral, são os eleitores de um país. Agora o exemplo das escolas. Se você está analisando as escolas de um bairro, então a sua população vai ser as escolas desse bairro, não são todas as escolas da cidade, não são as escolas do bairro vizinho. Você só vai analisar a daquele bairro. Então ela vai ser a população, restrição em relação ao universo. E no caso de peças produzidas, você vai, por exemplo, estar analisando um lote de um dia. Você não vai analisar o lote do dia anterior e nem o lote da semana anterior. Você vai olhar o daquele dia. Então é uma população em relação ao universo global de peças produzidas. E um outro grupo que é mais restritivo ainda é o que a gente chama de amostra, que é quando você não tem condições ou não vai estudar a população como um todo. Ele se encaixa naquela definição que a gente fez de estatística descritiva e estatística indutiva. Na estatística descritiva, a gente está analisando a população. Na estatística indutiva, a gente analisa a amostra, que é uma parcela dessa população que a gente tira, e baseado na análise dessa parcela, a gente conclui em relação ao todo, em relação à população. Então, como exemplo, mantendo os exemplos que a gente teve de universo e população. Na pesquisa eleitoral, quem vai ser minha amostra? São as pessoas entrevistadas. Eu não entrevistei todos os eleitores, entrevistei só aquelas pessoas. Então ela vai ser a amostra da minha população. Das escolas do bairro, por exemplo, eu vou olhar apenas 3 escolas e o bairro tem 15. E aí, baseado nessas 3, eu vejo um padrão e acho que está valendo para todas elas. Ou as peças de um lote. Então você tira o lote da fábrica e olha apenas algumas peças. Se essas peças não passarem, você reprova o lote. Se elas passarem, você aprova o lote inteiro. Então percebam que a amostra ela é uma restrição da população em relação ao tipo de estatística que você vai utilizar, ou a descritiva ou a indutiva. Agora, nesse slide a seguir, eu vou resumir todas as informações num quadro. Então a gente vai ter o universo, onde você tem todos os dados. Daí a gente restringe para a população baseado na pergunta que você faz da estatística. E depois restringe para a amostra se você vai utilizar estatística descritiva ou indutiva. Então, a população e a amostra é basicamente onde você trabalha. Então, como a gente vai utilizar muito a estatística indutiva em relação à descritiva, e normalmente a indutiva ela é a mais utilizada, é interessante que você tenha métodos para captar essas amostras de tal maneira que você consiga retratar adequadamente o que aquela população atende em relação à pergunta da estatística. Então existem métodos de amostragem. Basicamente são 3. Eu vou falar do mais amplo ao mais restritivo. O mais amplo é uma amostragem aleatória. Você vai lá, pega os dados de acordo com a sua vontade, sem nenhum critério, e tira uma amostra de uma população. Por exemplo, lote de peças, você vai lá, tira algumas peças,
sorteando, basicamente não utiliza critério algum para escolhê-las. A segunda já é um pouco mais restritiva, que é a sistemática. É você fazer primeiro uma divisão macro, por exemplo, você pega o lote e separa em alguns montinhos e dentro desses montinhos você tira algumas peças. Mas ainda não é uma restrição tão grande, você só fez uma pequena divisão aí para não ser uma divisão tão aleatória. Já a terceira, aí já é uma divisão mais restritiva, que é a proporcional, que você divide na proporção que a população tem. Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa com homens e mulheres e você tem numa cidade 60% de homens e 40% de mulheres, é interessante que a sua amostra também tenha 60% de homens e 40% de mulheres. Porque aí você consegue, na amostra, ter uma mini população. E assim conseguir restringir o problema e responder a pergunta adequadamente. É isso que a estatística busca numa amostragem proporcional. Agora, eu vou falar para vocês as fontes de dados que você pode ter na estatística. Basicamente são duas. A primária, que é onde você faz a pesquisa, então você vai lá, entrevista a pessoa, ou você vai lá e faz a medição do lote, vê se está tudo adequado. Então você é o responsável pela coleta dos dados. E a secundária é onde você obtém indiretamente esses dados. Então alguém fez a pesquisa para você, obteve os dados, e aí você pega esses dados e analisa. Hoje, normalmente, quem faz as fontes primárias são os institutos de pesquisa. E aí, baseado nesses dados, você retira o que é interessante para você e faz o seu estudo. Então, pesquisadores normalmente são secundários e os institutos de pesquisa são os primários. Outro ponto super interessante do tratamento dos dados é você saber organizá-los muito bem. Já falamos de arredondamento, já falamos de classificação, mas onde é interessante? O ponto principal dos dados é organizar. E como você pode organizar? Através de tabelas e gráficos. A tabela é uma ferramenta super importante, porque você consegue colocar um cabeçalho, colocar um título, organizar os dados em linhas e colunas. Você consegue deixar de uma maneira que o leitor consegue entender muito bem os dados. Então a tabela é uma ferramenta importante. E dentro da tabela, a gente tem um tipo característico chamado de séries, que são alguns tipos de tabela. Por exemplo, a série temporal é onde você classifica dados em relação ao tempo. Então você tem uma evolução mensal do desemprego. Então na sua tabela está janeiro, fevereiro, março, abril e os valores. Então é uma série temporal. Baseado no tempo, você tem uma resposta do dado. Outro tipo é a geográfica, que é parecido com o tempo, só que ao invés de você ter meses, você tem locais. Tomando como exemplo o desemprego novamente, desemprego nos estados brasileiros. Então você tem a lista dos estados, que é uma posição geográfica, e os dados. Então é uma série geográfica. E os outros tipos são os chamados de tipos séries qualitativas, que é a mesma coisa. Você tem uma característica e o dado estatístico sem nenhum problema. É uma série qualitativa. E além das tabelas, vem aí a parte principal, é onde as pessoas conseguem ler melhor os dados estatísticos. São através de gráficos, que são figuras que descrevem as tabelas. Daí vocês encontram diversos tipos. Pontos, linhas, colunas, barras, e eu não vou explicar cada um deles aqui na aula de hoje. O que vai ser interessante, na apostila de vocês existem a diferenciação dos tipos e lá exemplos de onde se utiliza gráficos de pontos, de linhas, de colunas, de barras. Então o material da apostila já é suficiente para vocês saberem onde cada tipo se encaixa adequadamente. Para finalizar, eu vou passar um exercício onde a gente vai classificar todos os dados estatísticos em função de universo, população e amostra, para consolidar isso bem na cabeça de vocês. Então o exercício pede o seguinte: analise uma pesquisa feita com 100 moradores da cidade de São Paulo sobre a intenção de voto para governador. Então vamos começar aqui definindo quem é o universo, quem é a população e quem é a amostra. Bom, universo. O universo é simples. Já que a gente está analisando intenção de voto para governador do estado, quais são as pessoas afetadas pelo governador? São os habitantes do estado de São Paulo. Então, todos os habitantes é caracterizado como o universo dessa minha pesquisa. Agora, prestem atenção na pergunta. A pergunta está pedindo a intenção de voto para governador. Então, como eu disse para vocês anteriormente, não adianta eu entrevistar uma criança perguntando o voto dela. Elas não votam. Então, a minha população, ou o meu universo, se restringe apenas aos eleitores do estado de São Paulo. Então, somente eles serão as pessoas que eu posso fazer a pergunta, porque elas que vão me dar a resposta correta para o dado.
E por fim, eu não vou entrevistar todos os habitantes, já que o próprio enunciado falou que é uma pesquisa de 100 pessoas da cidade de São Paulo. Então eu não vou nem mudar de São Paulo. A pergunta é, quero saber da cidade, da capital, qual que é a intenção de voto para governador. E pede para entrevistar 100 pessoas. Então essa vai ser a minha amostragem. Agora, o outro ponto. Já que a gente vai adotar uma amostragem, vamos pensar nos 3 tipos e ver qual deles é o mais adequado. Começando pelo aleatório. Como que eu faço uma pesquisa de 100 pessoas aleatórias? Eu pego 100 eleitores quaisquer. Estou andando na rua, pergunto, você é eleitor? Sou. Qual que é a sua intenção de voto? Ah, candidato X. Anda para o lado, pergunta para outro. Então é uma questão bem aleatória. Você não tem nenhum controle da pessoa que você está entrevistando. Então, a distribuição aleatória ela é muito genérica. Vamos olhar agora a sistemática. A sistemática você pode, por exemplo, dividir a cidade de São Paulo em 5 regiões. Norte, Sul, Leste, Oeste e a Central. E entrevistar, por exemplo, 20 pessoas em cada. Então, quer dizer, você já fez uma primeira divisão de região, só que ainda está uma distribuição aleatória. Você vai lá, por exemplo, na Zona Sul e pega 20 pessoas quaisquer. Então fica ainda, é uma restrição, mas ainda não se adequa perfeitamente ao que você está procurando. Agora, olhem a proporcional. Se vocês pesquisarem a distribuição populacional dentro da cidade, vocês vão encontrar esses valores. 10% das pessoas moram no centro, 25% moram na Zona Leste, 20% na Norte, 8% na Oeste e 37% na Sul. Então, qual a melhor maneira de você fazer a pesquisa? É você pegar essas 100 pessoas nessa proporção populacional. Porque aí você dividiu em regiões a cidade e caracterizou a quantidade em função da distribuição delas. Então, é como se você pegasse uma mini cidade de São Paulo e entrevistasse. Então, o resultado fica muito mais próximo da realidade da população. Então, para análises eleitorais, o sistema proporcional é bem melhor. Já se fosse o caso de fábrica, aí a aleatória já segue. Você pega o lote, tira algumas peças e faz as suas medições. Então, o que é interessante é vocês, dado o problema, pensar em qual melhor amostragem vocês vão ter e se também não é interessante analisar toda a população. Então, fica sempre um critério subjetivo aí em função dos problemas. Para finalizar, eu recomendo que vocês acessem um portal do Ministério da Educação que tem conteúdos bastante interessantes dessa parte de estatística. Lá tem vários exemplos. Mas, novamente, a apostila de vocês já está bem detalhada, onde mostra onde vocês podem trabalhar com tabelas e gráficos, definição de universo, população e amostra e alguns exercícios. Então, a prática leva à perfeição. Façam bastantes exercícios que vocês vão dominar bem esse conteúdo. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre tratamento dos dados estatísticos. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!